Meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir a nossa leitura aqui, tá? João, agora, capítulo de número 8, versículo de número 48. Lembre-se que Jesus, ele está no templo, tá? E está ensinando aqueles que creram nele, ou que deram ouvido à sua pregação, tá bom? Por mais que aqui nós já vimos que essas pessoas estavam dando ouvido, mas não criam em Jesus, tá? E o tempo todo essas pessoas estão questionando a Jesus, tá? E Jesus está sendo agora muito claro e transparente naquilo que ele quer dizer. Essas pessoas estão fazendo a obra do diabo e estão dizendo que são filhas de Deus, tá? E agora ele vai continuar o seu discurso ali no templo, tá bom? Versículo de número 48 diz assim, ó: os judeus responderam. Por que eles responderam? Porque aqui Jesus ele fez aquela palavra: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Aí os judeus responderam. Por que eles responderam? Porque eles pensavam, obviamente, que eles eram de Deus, filhos de Abraão. Então, eles eram detentores aí de toda essa honra. Os judeus responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Veja bem, isso aqui é interessante, tá? Vamos pegar essa informação aqui. Por quê? Veja bem, aqui, primeira coisa, eles estão usando uma palavra aqui, vamos dizer assim, eles baixaram o nível da discussão. Eles estão tentando agora desestabilizar Jesus, eles estão tentando agora usar palavras de baixo calão. Por quê? O samaritano aqui, para os judeus, eram pessoas desprezíveis, tá? Lembra da mulher samaritana? Lembra daquela história que ela diz assim que os judeus, e lá tem um parênteses dizendo assim, os judeus não se dão com o samaritano? Então, os judeus, eles não batiam com o samaritano, porque para eles os samaritanos eram, bem entre aspas, irmãos, porém, irmãos que se contaminaram, ou seja, traidores, tá? Se contaminaram quando houve a divisão aí do reino do norte e reino do sul, tá? Então, ou seja, aqui uma das formas dele então falar assim, olha, você é imundo, tá? Que é uma forma de dizer assim, ó, você é imundo, é chamar Jesus então de samaritano, tá? E aqui ele diz, olha, e está endemoniado. Jesus aqui confronta eles, tá? E aqui eles falam, além de você ser samaritano, você está endemoniado. Tenta baixar o nível da discussão então, tá? Então Jesus responde, eu não estou endemoniado, ao contrário, honro meu pai, honro meu pai. E vocês me desonram, tá? Então veja que interessante aqui, ó. Primeira coisa, nessa discussão aqui, você sempre, por isso que eu falo a questão do contexto. Se você passa direto aqui, você precisa pensar. Lembra da mulher samaritana? Lembra daquela parábola do bom samaritano? Ou seja, essas palavras, elas não nos são estranhas. Então, sempre fique atento, tá bom? E aqui Jesus fala assim, eu não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai. E vocês me desonram. Então, Jesus confronta aqui. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Então, Jesus está falando para essas pessoas que, se obedecer às palavras, ele jamais verá a morte, tá? Então, veja bem que mais vale, irmãos, nós obedecermos e cremos em Jesus. E quando ele fala que jamais verá a morte, é porque nós temos garantia de vida, tá? Nós lemos no capítulo 5, versículo de número 24 já, ele diz que aquele que crê nas minhas palavras, naquele que me enviou, não verá a morte, mas passou da morte para a vida. Então está aqui. Ou seja, aquele que obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Só que aqui, quando ele fala isso, diante da plateia de judeus, ele está dizendo assim, ó, eu sou detentor de quê? Da vida, tá? Se ele fala isso, ó, quem é detentor da vida? Somente Deus. Aí começa uma briga aqui, ó. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Agora temos certeza que você está endemoniado. Por quê? Abraão morreu. Lembra lá do filho de Abraão e filho do diabo que a gente estava lendo aqui? Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele respondeu, bem como ele
ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Então aqui eles confrontam Jesus, até aqui, tá? Dizendo que, olha, Abraão, nosso pai, tá? Ele morreu, tá bom? Os profetas também morreram. E você está dizendo que quem obedeceu a sua palavra não verá a morte? Quem você está pensando que é? Por quê, irmãos? Para os judeus, grau máximos, tá? Grau máximo. Abraão, Moisés, tá? E Moisés representava a lei. E aí os profetas também, tá? O patriarca da fé é Abraão. Então, quem você pensa que é Jesus para poder falar que quem obedecer a sua palavra não é maior do que a palavra de Abraão? Você está entendendo o que eles estão dizendo? Até aqui, então, nós vemos então que Jesus ele promete vida, tá? E vida eterna, tá bom? Não vai haver a morte, tá? E não quer dizer que a pessoa não vai morrer fisicamente, mas a pessoa ela não vai ficar presa na morte, tá? Ela não vai. E quando ele fala no experimentar a morte aqui, é morte eterna, tá bom? Até mesmo porque essas pessoas aqui que creram nele, por exemplo, os seus discípulos, fisicamente eles morreram, tá? Os seus apóstolos, eles morreram, tá? Não quer dizer que eles não experimentaram a morte física, mas aqui ele está falando da morte espiritual, tá? Então aqui eles confrontam dizendo, você está pensando que você é quem? Então no 54 Jesus responde, se glorifica a mim mesmo, a minha glória nada significa. Ou seja, se eu falar de mim mesmo, aquela questão do testemunho que nós já falamos, se eu testificar ou der testemunho de mim mesmo, não tem muita validade. Até que tem momentos que ele fala que meu testemunho é verdadeiro. Meu Pai que vocês dizem ser seu Deus é quem me glorifica. E aqui é interessante, porque Jesus está falando, meu Pai que vocês dizem ser seu Deus, tá? Veja então que o Deus que você serve, tá bom? Há pessoas que também vão dizer ser Deus delas, mas a atitude dessas pessoas é diferente de ser filhas de Deus. E aí a conversa é, o Deus, olha, quando a pessoa conhece a Deus, olha, o Deus, tá, que eu sirvo, o meu Pai, que é o Deus que vocês dizem obedecer, tá vendo? É quem me glorifica. Então, quando você percebe que alguém, mesmo em pecados, continua dizendo ser filha de Deus, o nosso discurso é, o meu Pai, que vocês dizem ser seu Deus, vocês dizem ser seu Deus, ou seja, estou falando desse Deus, o que ele ensina, tá? Então, quando você quiser puxar esse assunto ou falar sobre Deus com alguém e que se diz, olha, eu creio em Deus, ele é meu Deus também, pegue esses pontos de gatilho para você falar sobre Deus, olha, o meu Deus, ou Deus que você diz que você crê, tá? Ou esse Deus que você está dizendo. Então, é uma forma em que nós podemos abordar as pessoas aqui. Aqui, Jesus ele já é bem direto e, vamos dizer assim, bem direto e pesado, tá? Olha, vocês não conhecem esse Deus, tá? Mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Então, além de Jesus falar, vocês não são filhos de Deus, vocês dizem ser filhos de Deus, não são filhos de Deus, vocês não conhecem a Deus, ele está dizendo, olha, eu conheço ele. Se eu dissesse que eu não conheço, eu seria mentiroso igual vocês. Ele está dizendo, vocês também são mentirosos, tá? Então, veja, meus irmãos, que Jesus, ele não media muitas palavras, não, tá bom? Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar ser intencional também. E que Deus te dê essa ousadia. Que Deus te dê essa sabedoria. Vai ter momentos que você vai precisar ser intencional naquilo que você quer dizer. Para que você realmente provoque algo nas pessoas. Não é sempre você ficar dizendo assim, mas às vezes você vai precisar dizer, olha, o que você está fazendo é do diabo, é errado. Você não é filho de Deus, você está fazendo um papel terrível, tá? 56, Abraão, pai de vocês, ou seja, vocês disseram que vocês são descendentes de Abraão, o Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria meu dia. Ele viu e alegrou-se. Então, aqui, obviamente, você deve pensar assim, mas quando que Abraão, então, viu o dia
de Jesus, esse dia de Jesus, ou da vinda de Jesus, do Cristo, né? Ou da glorificação do Cristo, quando, tá? E aí, Abraão sempre vai ser lembrado pela fé, tá? Não há um relato específico dizendo assim, ó, Abraão viu, eu falo na história de Abraão, né? Abraão viu que o Cristo desceria em determinada época, mas pela fé, tá? Deus diz para ele que ele seria pai de multidões, tá bom? Mas ele vendo isso, o que aconteceu? Ele se alegrou. Aí, meus irmãos, eles disseram os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Como é que você sabe de Abraão e que ele viu esse dia? Você viu Abraão, você não tem 50 anos? Então, os olhos dessas pessoas estavam ainda na terra, naquilo que eles viam. E Jesus está falando de fé. Abraão representa fé, tá bom? Se Abraão fosse pai de vocês, vocês viriam pela fé. E eles não conseguiam, tá? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Lembra que nós já falamos sobre isso alguns textos atrás? Se eu não me engano, João, aqui no versículo 26 ao 30, é que ele vai usar essa expressão aqui, ó, no versículo 28, ó. Versículo 28, ele usa essa mesma expressão, ó. Aqui, ó. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, tá? Não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que ele usa essa expressão. Como eu disse para vocês, o que significa ele dizer aqui, eu sou? Quer dizer que eu sou autossuficiente. Isso aqui é ele declarando a sua divindade, a sua deidade, tá? Ou seja, a sua autossuficiência, tá? Isso aqui quer dizer, olha, eu sou autossuficiente. Só uma pessoa é autossuficiente que não depende de ninguém para viver. Quem? Deus, tá? Então, afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Teve que esconder e fugir, tá bom? Meus irmãos, é só até aqui, tá? E aí nós vamos entrar, então, aqui nessa história, tá? E aí você vai ver que todas essas histórias agora, elas vão começar a acontecer justamente para frente, tá? Vai começar a relatar as últimas semanas ou os últimos momentos de Jesus. O Evangelho de João, ele é bem breve nisso, tá? Aqui nós temos ainda relato de Jesus falando sobre o bom pastor, ele tem curado um cego, tem ainda a ressurreição de Lázaro, mas você vai ver que ele já vai começar a apontar para os últimos momentos de Jesus antes da sua crucificação, tá bom? Então, espero que você aprendeu algo, que você tenha discernido algo e que Deus, ele te dê sabedoria juntamente comigo, tá bom? Pra gente continuar caminhando junto. Vamos lá, até a próxima. Tchau, tchau.